tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos, dando a continuidade aqui no nosso estudo sobre escatologia. E hoje nós vamos estudar então sobre a grande tribulação. Então perceba que nós já vimos várias coisas, nós já tivemos aí várias lives sobre esse assunto de escatologia. Nas últimas em que tivemos, falamos sobre o arrebatamento. Falamos também aí sobre o tribunal de Cristo e que nós prestaremos contas, nós como igreja prestaremos contas no tribunal de Cristo. Então agora a nossa atenção vai descer aqui para a terra, já que a igreja está no céu, ficou no céu, na nossa linha cronológica, agora a nossa atenção desce aqui para a terra, por quê? Após o arrebatamento da igreja, inicia-se aqui na terra o que a gente conhece como o período da tribulação de 7 anos. Então nós vamos estudar sobre os 7 anos de tribulação. E evidentemente é um assunto extenso que nós não veremos em apenas uma live. Então nós teremos aí várias lives falando sobre os 7 anos de tribulação. Por quê? Nós teremos que analisar, por exemplo, sobre a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramar das 7 taças. Veremos também sobre a figura do anticristo, do falso profeta. Nós analisaremos as coisas que estarão acontecendo aqui na tribulação. E uma curiosidade, a tribulação ela será inaugurada somente por descrentes, ou seja, não se terá no primeiro dia de tribulação, não se terá um salvo aqui na terra, não se terá um crente aqui na terra. Por quê? Após o arrebatamento já inicia-se a tribulação aqui na terra, ou seja, todos os salvos foram tirados aqui da terra. Quem é que ficou aqui na terra? Somente os perdidos. Então a tribulação será inaugurada somente por descrentes, somente por réprobos, somente por ímpios. Evidentemente, nos dias conseguintes, os dias que virão, outras pessoas então estarão se convertendo a Cristo Jesus. Por quê? Haverá pregações, haverá pregadores na tribulação. E esses pregadores anunciarão uma mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem de graça, da graça de Deus, e muitas pessoas irão se converter no período da tribulação. Mas o primeiro dia vai ser marcado por ímpios. O dia das trevas se inicia aqui na terra. E somente ímpios estarão aqui na terra. Então as conversões acontecerão posteriormente. Então, para que você possa se engajar onde é que nós estamos na nossa linha cronológica, então na sua tela está este mapa, a linha do tempo, com os eventos cronológicos. E o que nós já estudamos? Caso você tenha perdido algum estudo, alguma live, você pode então entrar aí na nossa playlist e acompanhar essa série desde o começo, tá bom? Então nós já vimos sobre Israel e igreja, vimos os pactos, as alianças que Deus fez com a nação de Israel, vimos que Israel não é igreja não é Israel, igreja não é continuidade de Israel, são povos diferentes e povos distintos. É isso que nos faz ser dispensacionalistas, especificamente. Talvez aqui esteja o cerne da questão. Quem enxerga Israel e igreja como povos diferentes e que Deus tem planos para Israel, assim como tem planos diferentes para a igreja, então faz de você ser um dispensacionalista. O que nós vimos também depois da igreja? Analisamos sobre o arrebatamento da igreja. Vimos como será o arrebatamento, quais são os textos que falam sobre o arrebatamento. Inclusive, vimos também a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Por quê? Muitos cristãos, muitos crentes fazem uma confusão a respeito de arrebatamento e segunda vinda. Muitos colocam como esses dois eventos sendo um evento só. Coloca o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo acontecendo no mesmo dia. Só que isso não é assim. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos diferentes que acontecem em tempos diferentes. Então nós fizemos uma live explicando isso, que não dá para misturar. Nós sabemos e eu sei que os amilenistas e os pós-milenistas, eles acabam misturando esses assuntos. Eles colocam o arrebatamento e a segunda vinda sendo no mesmo dia, onde a igreja é arrebatada na segunda vinda de Cristo, Cristo desce para a terra e a igreja desce novamente com Cristo. Mas não é assim. Pelos textos que nós analisamos, nós percebemos que são
eventos diferentes e acontecem em épocas diferentes. Nós não podemos misturar as coisas, tá bom? Então tem uma live provando isso e mostrando todas as diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. Então, já que nós já estudamos sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo, então hoje nós veremos sobre a grande tribulação, o período tribulacional, 7 anos de tribulação. Para iniciar nesse assunto, nós veremos como é que a Bíblia chama os 7 anos de tribulação, como a Bíblia dá nome, denomina os 7 anos de tribulação, como a Bíblia reconhece para nós os 7 anos de tribulação. Então, esse período na Bíblia tem alguns nomes que é dado para esse período. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 8, chama a tribulação, período de 7 anos aqui na Terra, de princípio das dores. E assim está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 8. Diz assim: porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, a Bíblia chama a tribulação de princípio das dores. Sendo um pouco mais específico, sendo um pouco mais cirúrgico, o princípio das dores são os 3 anos e meio iniciais da tribulação. Então você sabe que a tribulação é uma tribulação de 7 anos e na próxima live nós estudaremos sobre as 70 semanas de Daniel. 7 anos de tribulação, mas a metade da tribulação, a primeira metade da tribulação, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses, a Bíblia chama de princípio das dores. As coisas serão ruins, meus irmãos. O que acontecerá no princípio das dores será algo extremamente ruim. Mas a segunda metade da tribulação será pior ainda. Inclusive, a Bíblia também chama o período tribulacional de a grande tribulação. E especificamente, sendo um pouco mais cirúrgico, a segunda metade da tribulação é chamada assim de grande tribulação. Então a primeira metade, princípio das dores, e a segunda metade de a grande tribulação. É assim que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então a Bíblia chama esse período de a grande tribulação. Perceba, o princípio das dores já será ruim, mas a segunda metade, a grande tribulação, será pior ainda. Inclusive a Bíblia compara isso, fala que é incomparável com outros eventos históricos, com outros eventos de outras épocas. Não houve e nem haverá período tão ruim como este que está acontecendo agora, na grande tribulação. Então, são os nomes que a Bíblia está dando para o período tribulacional, 7 anos de tribulação, princípio das dores, grande tribulação, mas também a Bíblia chama esse período de dia do Senhor. Quando você lê na sua Bíblia essa referência de dia do Senhor, especificamente e na maioria dos contextos, está falando sobre o período da tribulação. O dia do Senhor está sendo aplicado especificamente para o período tribulacional, 7 anos de tribulação. E é assim que está escrito para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, e eu lerei, que diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Meus irmãos, o dia do Senhor que Paulo está se referindo aqui é o período tribulacional. São os 7 anos de tribulação. Então, Paulo chama de o dia do Senhor. A Bíblia chama de o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor se referindo também ao período tribulacional. Por quê? É interessante a gente sabermos que é o dia do Senhor, porque às vezes fica na nossa mente que a tribulação é onde o anticristo impera, onde o anticristo é quem manda, é o dia do anticristo. Só que a gente não pode esquecer que Deus ele continua na sua soberania, Deus continua sentado no trono e é Ele quem manda no período tribulacional. Olha, ainda que a igreja não esteja aqui presente na tribulação, Deus não deixou de mandar no mundo.
inclusive no período tribulacional, onde se terá a figura do anticristo reinando, o falso profeta enganando, o dragão direcionando, Deus ainda está sentado no trono, comandando todo o período tribulacional. Por isso que ele é chamado de o dia do Senhor. Não é o dia de Satanás, não é o dia do dragão, não é o dia do anticristo, não é o dia do falso profeta, não é o dia dos demônios. Não, aqui está falando que é o dia do Senhor. É Deus quem manda na tribulação. Inclusive, nós já temos uma live gravada sobre isso. Você pode buscar aí depois. Quem é que manda na tribulação? Então, você vai perceber que quem manda não é o dragão, a besta, o falso profeta. Quem manda é Deus na tribulação. Por isso que é chamado de o dia do Senhor. Mas também a Bíblia denomina esse período como sendo período de repentina destruição e dores de parto, muito parecido com o que Jesus Cristo também disse lá em Mateus 24:8, como sendo o princípio das dores, né? Dores de parto. Repentina destruição e dores de parto. Olha só o versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Repentina destruição, é algo repentino, meus irmãos. Por quê? É iminente o início da tribulação, assim como é iminente o arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento, já se inicia então a grande tribulação. Princípio das dores, repentina destruição, dores de parto, dores, o dia do Senhor, são os nomes que estão sendo dados pela Bíblia para este período de 7 anos de tribulação. Também a Bíblia chama esse período sendo a angústia de Jacó. A angústia de Jacó, por quê, meus irmãos? Esse é um período também que Deus ele vai trabalhar com o seu povo, com a nação de Israel. Então, por isso que esse período também é conhecido como a angústia de Jacó, porque os judeus eles estarão sofrendo no período tribulacional. Deus voltará a sua atenção agora para os judeus. Já que hoje a sua atenção está voltada para a igreja, e quando o seu trabalho com a igreja for concluído, então a igreja será tirada aqui da terra. Então Deus volta a trabalhar com o povo que o rejeitou no passado, ou seja, com Israel, com os judeus, com Jacó. E esse período é chamado de angústia de Jacó, porque é através desse sofrimento que Israel abrirá os seus olhos para aceitar a Jesus Cristo. E diz assim então, Jeremias capítulo 30, eu lerei os versículos 5 a 7, que dizem assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se, acaso, um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está, dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Meus irmãos, olha só que palavras pesadas são ditas aqui em Jeremias a respeito do sofrimento da nação de Israel. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Acaso os homens podem ter as dores de parto? Por que é que eu estou vendo homens com a mão na cintura como se estão dando à luz, sofrendo tanto? Homens que ficaram empalidecidos. Olha só a expressão que a Bíblia traz, o peso das palavras que a Bíblia traz para expressar o sofrimento da nação de Israel no período tribulacional. Olha, um momento, como aqui diz, um momento como nunca houve e nunca haverá. É a angústia de Jacó, a angústia de Israel. Mas, graças a Deus, o finalzinho do versículo mostra uma esperança para Israel. Ele, Jacó, Israel, será livre desse período, dessa angústia. Por quê? Haverá uma salvação nacional para Israel no final da tribulação. No período da tribulação, muitos judeus estarão se convertendo a Cristo. E no final da tribulação, nós veremos uma nação
salva por Cristo, uma nação convertida a Cristo, tanto que Cristo volta para libertar o seu povo, porque isso foi uma promessa que Cristo fez para Israel, lá em Mateus capítulo 23. Ó Israel, vocês nunca mais me verão, até que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, enquanto a nação não falar isso, não reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, reconhecer que Jesus é de fato o Messias, enquanto Israel não fizer isso, Jesus não volta. Então Jesus só voltará quando haver esta declamação de Israel dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando eles então se converterem, Jesus Cristo ele volta e eles então verão aquele a quem eles transpassaram no passado. Eles vão prantear, mas haverá um momento de alegria, porque é um momento de salvação, um momento de libertação, porque eles passaram pela angústia de Jacó. Então a Bíblia também chama o período tribulacional sendo como a angústia de Jacó, porque apesar de Deus estar trazendo sofrimento para o mundo inteiro, haverá também um sofrimento específico para a nação de Israel, já que eles precisam passar por isso, então dessa maneira os seus olhos serão abertos para que eles possam enxergar que nós devemos aceitar aquele a quem nós rejeitamos no passado. Nós rejeitamos a Jesus no passado e é esse quem nós devemos aceitar agora. E quando eles então se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo, haverá então aí a salvação nacional que a Bíblia promete para os judeus. Para você não ficar com tantas dúvidas, leia depois Romanos capítulo 9, 10 e 11, especificamente também o 11, que fala sobre a salvação futura da nação de Israel. Existem promessas de Deus falando sobre a salvação nacional de Israel. Então, até agora nós vimos que esse período é chamado de princípio das dores, grande tribulação, dia do Senhor, repentina destruição e dores de parto, angústias de Jacó, mas também a Bíblia chama isso de dia de trevas. Olha só que interessante, o período da tribulação é conhecido como dia de trevas. Isso está em Amós, capítulo 5, versículo 18, que diz da seguinte maneira: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Olha só aqui, o dia do Senhor, tribulação. Para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Olha, a Bíblia chama esse período de dia de trevas. Infelizmente, algumas pessoas hoje em dia, sabendo de toda a verdade bíblica, elas não aceitam a Cristo pensando da seguinte maneira: eu não vou aceitar Cristo agora não, quando chegar a tribulação, eu aceito no período da tribulação. Então eu não aceito o anticristo, não aceito a marca da besta. Alguns eles pensam assim: se eu não for salvo agora, então deixa na tribulação que eu seja salvo. Olha, o versículo está falando especificamente para essas pessoas. Por que que você deseja ou tem um pingo de esperança no dia do Senhor? Por que que você está depositando a sua esperança no dia da tribulação? Vai ser dia de trevas e não de luz. Hoje nós vivemos o dia de luz, hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, mas essa dispensação ela vai acabar, e ela vai acabar no arrebatamento da igreja, e então se inicia o dia de trevas, que a Bíblia está falando aqui, que é a tribulação. Se você escolhe não aceitar a Cristo na luz, muito menos nas trevas. Inclusive, você nem sabe se vai estar vivo para ver o arrebatamento da igreja e viver ainda o período tribulacional. Primeiro que você nem sabe se morrerá amanhã. Mas perceba, você não pode depositar um pingo de esperança na tribulação, porque se a pessoa não aceita Cristo hoje, olha, na tribulação é que ela então não irá aceitar, porque na tribulação se terá perseguição para todos aqueles que professarem o nome de Jesus Cristo. Então, eu creio que ninguém vai querer, ou poucas pessoas ali vão estar ali sujeitas a se converterem a Cristo Jesus, sabendo que ao se converter, uma arma vai estar apontada na sua cabeça, pronta para tirar a sua vida. Então perceba que esses aqui são os nomes dados para a tribulação. O que nós notamos aqui? Tem algum nome bonitinho aqui? Olha, não tem nenhum nome bonitinho, tudo aqui é ruim. Princípio de dores, grande tribulação, dia do Senhor, repentina destruição, dores de parto, angústias de Jacó, dia de trevas. São nomes que demonstram a ira de Deus caindo na terra. São nomes que demonstram como esse período será de fato ruim. Olha, não tem aqui
nomes bonitos como é o Monte das Flores, é o tempo de alegria. Não, o período da tribulação não é denominado dessa maneira. São nomes ruins porque de fato o período será um período ruim. Então, já que a grande tribulação é conhecida como esses nomes que nós apresentamos, eu quero apresentar aqui para você qual é o motivo da tribulação. Por que a tribulação ela tem que acontecer? Então, a gente vai ver aqui alguns motivos. O primeiro motivo é tratar com a nação de Israel. Olha, é por isso que a tribulação irá acontecer, porque Deus ele vai voltar a trabalhar com a nação de Israel. Eu lerei esse texto aqui, mas eu não explicarei em detalhes, porque a próxima live será especificamente para falar desse texto. E nós estudaremos sobre as 70 semanas de Daniel. Mas esse texto, para ficar claro para você que a tribulação é para trabalhar com a nação de Israel, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo aqui é Israel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Olha só o motivo da tribulação das 70 semanas: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, o príncipe, que é Jesus Cristo, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, a morte de Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito invadindo então Jerusalém e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então até hoje está havendo guerras e desolações, né? Muitas guerras houve ali em Jerusalém com o povo judeu. Mas preste atenção no versículo 27, que ele é totalmente futurístico. Aqui está falando da grande tribulação. Ele quem? O anticristo, esse príncipe desse povo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, todo esse texto aqui está falando sobre um período de tempo que Deus colocou para a nação de Israel. É um relógio que está sobre a nação de Israel. São 70 semanas. E nós estudaremos o que significa essas 70 semanas. Mas qual o objetivo dessas 70 semanas de Daniel aqui? O objetivo é trazer salvação para a nação de Israel, revelar quem é o Messias, o ungido vai ser morto nesse período, e no final das 70 semanas, Israel se converterá a Deus, haverá perdão de pecados, purificação, eles então se voltarão para Deus. Por isso, então, que a tribulação irá acontecer, para concluir o período que nós conhecemos como 70 semanas de Daniel. E na conclusão desse período, quando o relógio parar, no final, então, acontece a salvação nacional dos judeus. Então, um dos motivos da tribulação é tratar com a nação de Israel, salvando a nação. Um outro motivo também é tratar com os incrédulos. Não apenas tratar com o povo judeu, tratar com Israel, mas também a Bíblia mostra que esse período também Deus escolheu para tratar com os incrédulos especificamente. E quando eu falo incrédulos, são incrédulos do mundo inteiro. É assim que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, dizem assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Esse iníquo aqui é o anticristo, tá bom? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então ele fará milagres. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Então, também este período tribulacional é para tratar com os incrédulos. Já que hoje os incrédulos estão rejeitando a Cristo e não querem saber de Cristo, então Cristo, Deus, mandará a operação do erro. Já que é a mentira que vocês querem, está aqui a mentira. 7 anos de tribulação. Lógico, e é claro que a graça de Deus estará presente também nesse período. E algumas dessas pessoas serão salvas. Algumas dessas pessoas se arrependerão dos seus pecados, né? E elas então receberão a salvação que há em Cristo Jesus. Mas a tribulação também é para trazer a operação do erro para todos os descrentes, para todos os que querem continuar acreditando na mentira. Então, já que é mentira que vocês querem, Deus está abrindo a porta da mentira e mandando para eles a mentira. Na pessoa também do iníquo, na pessoa do anticristo, que mentirá para o mundo inteiro e enganará o mundo inteiro. Então, a tribulação também tem esse motivo, tratar com os incrédulos. Um outro motivo da tribulação é destruir os pecadores. Meus irmãos, todos os pecadores, todos os ímpios serão mortos na tribulação. Até o final da tribulação, todos eles morrerão. E é isso que está escrito para nós em Isaías 13, versículo 9, que diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Olha só o porquê que a tribulação vai acontecer: para converter a terra em desolação e para destruir todos os pecadores. Meu irmão, olha só, até o final da tribulação, ou melhor, até o final do julgamento das nações, todos os ímpios irão morrer, não vai ficar um vivo. Muita gente irá morrer no período tribulacional. Algumas pessoas, elas dizem assim, então é um argumento para você jogar para essas pessoas que estão má direcionadas. Algumas dizem assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que matava, e o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente, é um Deus de paz e amor. Daí você fala para essa pessoa, você já leu o Apocalipse que está no Novo Testamento? Olha, nunca houve tanta morte quando no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Haverá tantas mortes na tribulação, que o homem, a Bíblia diz, que entrará em quase extinção. O homem será raro encontrar homens. Por quê? Muitas pessoas morrerão. E nós, na nossa série, vamos estudar também sobre isso, sobre as mortes que acontecerão na tribulação. Mas um dos propósitos é matar todos os ímpios. Assim como na tribulação a sua inauguração foi somente com ímpios, o milênio, que é pós-tribulação, a sua inauguração será somente com salvos. Não se terá um perdido no primeiro dia do milênio. Olha só que interessante, assim como no primeiro dia da tribulação não tem nenhum salvo, no primeiro dia do milênio não terá nenhum perdido, somente salvos estarão ali. Por quê? Todos os ímpios morreram antes do milênio acontecer. Então, um dos propósitos é esse, matar todos os ímpios. Assim como Deus fez no dilúvio, que matou todos os ímpios, deixou somente Noé com sua família, que eram justos, que criam em Deus, só eles ficaram vivos, mas todos os outros morreram. Assim também será na tribulação. O propósito é matar todos os ímpios. Só vai ficar vivo os justos. Só ficarão vivos aqueles que creram em Jesus Cristo no período da tribulação. E para a gente concluir então, mais um motivo da tribulação é preparar o mundo para o reino milenar. Meus irmãos, a tribulação ela vai acontecer também já como um preparatório para a volta de Jesus Cristo, preparando o mundo para o reino milenar. Até o final da tribulação, a terra vai ser devastada, vai ser destruída, vai ficar em ruínas. E quando Jesus Cristo voltar, então, para inaugurar o reino milenar, ele vai encontrar a terra nesse caos. Ele então vai restaurar a terra. E é assim que está escrito para nós em Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31, que diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha só, aqui está falando então depois dos 7 anos de tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, uma à outra extremidade do céu. Então, esse texto relatando agora a segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra. Então, esse texto não está falando do arrebatamento. Esse texto aqui não está falando antes da tribulação. Esse texto aqui é pós-tribulação, após a tribulação daqueles dias. Então, haverá a segunda vinda de Jesus Cristo. E quando ele voltar, quando ele julgar as nações, matar todos os ímpios, então ele vai restaurar o mundo, iniciando assim o período milenar, os 1000 anos de Jesus Cristo reinando aqui na terra. Então a tribulação, ela tem esse objetivo de preparar o mundo para o milênio de Cristo, porque na tribulação que todos os ímpios serão mortos. Então, para o milênio de Cristo só entrará salvos. Isso não significa que no milênio não terá salvos. Então perceba bem, a gente ainda também vai estudar sobre isso. Durante o milênio, algumas pessoas poderão se casar, dar-se em casamento e poderão ter a sua prole, ou poderão ter os seus filhos, poderão se procriar. Estes filhos que nascerem no milênio, eles nascerão perdidos, eles nascerão mortos espiritualmente, eles precisam tomar uma decisão, eles terão a sua natureza adâmica, eles nascerão em seus pecados. Então, quando eles crescerem e se desenvolverem, eles precisam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se eles aceitarem, salvos. Se eles não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles viverão no milênio, mas como pessoas perdidas. E são exatamente essas pessoas que Satanás enganará após o milênio e reunirá aquela batalha que é chamada de Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20. Tá bom? Eu sei que eu estou dando bastante informação que ainda a gente vai chegar, mas é que para que você possa ter um pano de fundo e entender melhor o período tribulacional. Então, hoje, estudando a grande tribulação, nós vimos então quais são os nomes que a Bíblia dá para a grande tribulação e qual é o motivo, por que a grande tribulação ela deve acontecer. Então, eu apresentei aqui para você 4 motivos porque a grande tribulação ela irá acontecer. Tá bom, meus irmãos? Isso é fato, ela vai acontecer, não tem uma possibilidade do mundo mudar e a tribulação não acontecer, não tem essa possibilidade. A tribulação irá acontecer, Deus nos revelou o futuro e de fato e de certo ela irá acontecer. A pergunta que você tem que se fazer é, você vai ficar ou será que você vai subir? Então você tem que resolver a sua vida com Deus. Resolva logo em breve a sua vida com Jesus Cristo, para que se o arrebatamento acontecer hoje, você então possa subir para o céu. E não fique para a tribulação, porque a coisa aqui vai ficar preta, tá bom? Que Deus abençoe então grandemente a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.